Senhoras e senhores, bom dia. Sejam muito bem-vindos ao encontro de encerramento do ano letivo de 2019 da Escola de Contas e Gestão do Tribunal de Contas do Estado do Rio de Janeiro. Convidamos o conselheiro Rodrigo Melo do Nascimento, vice-presidente do Tribunal de Contas do Estado do Rio de Janeiro e presidente do Conselho Superior da Escola de Contas e Gestão, para abrir o evento. Muito bom dia a todos. Estamos aqui hoje para celebrar resultados. Celebrar os resultados alcançados pela Escola de Contas em conjunto com instituições parceiras e resultados excepcionais que depois serão apresentados logo em seguida da minha fala pela Karen. E vamos celebrar esses resultados, vamos realmente nos congratular, precisamos nos sentir muito bem, muito satisfeitos com a sensação, e é assim que eu me sinto, do dever cumprido. Ontem, por exemplo, uma pessoa de fora, que é o Márcio Pacheco, secretário do TCU aqui no estado do Rio de Janeiro, em sua fala ontem no Dia Internacional de Combate à Corrupção, é muito bom isso vindo de uma pessoa, de uma instituição como o TCU, uma pessoa de fora. Ele é coordenador da rede de controle aqui no estado do Rio de Janeiro, que congrega vários órgãos de controle, e ele falou ontem, isso me deixou assim, bastante orgulhoso, falando que a ECG tem um papel fundamental na rede de controle e é uma instituição de excelência em educação corporativa. De forma que é muito bom ouvir esses depoimentos. Não foi apenas ele que me deu esse retorno, ontem ele falou para todo mundo e outras pessoas também nos falam o mesmo. E é muito bom saber que nós temos a Escola de Contas e Gestão aqui no TCE e que a escola é uma instituição de referência nessa área. Gostaria de agradecer ao presidente da ASCERG, o José Carlos, eu não sei se ele está, agradecer aí pelos comes e bebes, né, que a associação, nossa associação, também sou associado, a nossa associação, ela propiciou aí esse pequeno café da manhã. Agradecer aos gestores do TCE presentes, Procurador-Geral Dr. Cavalieri, secretários-gerais presentes, subsecretários, diretores gerais e a todos os servidores do TCE aqui presentes. Obrigado pela presença, vamos celebrar também juntos essas conquistas. Agradeço também aos órgãos parceiros, vejo vários oficiais aqui do Corpo de Bombeiros, militares do Corpo de Bombeiros, que estão aqui também para celebrar conosco, para acompanhar os resultados alcançados pela escola, e são instituições parceiras com as quais nós nos integramos para alcançar resultados em conjunto, porque juntos somos mais fortes. Chefe de gabinete, o Detran também está aqui presente, por meio do chefe de gabinete Gladstone, não estou vendo aqui agora, mas eu sei que ele está presente. Obrigado pela presença, Gladstone. Instituições parceiras também, o Ministério Público do Estado, a CGE, a CGU, CGM, PGE, Secretaria de Saúde, Secretaria de Turismo, AGU, Secretaria de Fazenda. Obrigado. Para citar algum, perdão se eu estou esquecendo de alguma outra instituição, que são muitas. Agradecer também a vocês das instituições parceiras que foram fundamentais para o alcance dos nossos resultados em conjunto. Vocês sabem que o Tribunal de Contas do Estado ele possui uma vertente orientadora, uma função pedagógica, e o Tribunal de Contas, a ECG, ela colabora muito nesse papel. O papel orientador, o papel pedagógico do Tribunal de Contas, que é mais efetivo que o papel punitivo. O papel punitivo, a gente também não pode deixar de punir quando for o caso de punir, principalmente quem está de má fé. Mas também, principalmente, nós temos que tentar enveredar cada vez mais por essa vertente orientadora, vertente pedagógica,
E aí, nesse particular, eu gostaria de agradecer muito aos docentes da escola, aos professores da escola, que são fenomenais, são servidores altamente qualificados, que credenciados e treinados pela Escola de Contas para ministrar aulas. E sem esses profissionais, sem o comprometimento, sem a responsabilidade deles, de vocês, docentes aqui presentes, nós não conseguiríamos desempenhar esse papel pedagógico da forma como temos desempenhado. Muito obrigado a todos vocês. Vocês são realmente altamente valorosos. Sem vocês, ficaria muito mais complicado. Servidores da Escola de Contas, eu queria me dirigir a vocês também. Vocês foram essenciais para que a Escola de Contas chegasse a esse momento e nós possamos aqui, com essa sensação de dever cumprido. Sem vocês, isso não seria possível. Servidores da escola trabalham muito, apesar de comentários de pessoas que não entendem da Escola de Contas, já ouvi alguns comentários, mas não corresponde à realidade. A Escola de Contas, hoje mais ainda, à frente, com a supervisão, minha supervisão sobre a Escola de Contas, eu vejo que os servidores da escola trabalham muito e são muito valorosos e são muito comprometidos. Muito obrigado a todos vocês. E eu gostaria, nesse momento, encerrando aqui minha fala, de passar a palavra à Karen, diretora-geral aqui da escola, e ela apresentará aqui os resultados que eu mencionei. Muito obrigado a todos, tenhamos todos aí um ótimo evento. Bom dia a todos. Eu vou cumprimentar todos na presença do nosso presidente do Conselho Superior, doutor Rodrigo, e do doutor Cavalieri, que sempre nos honra, né, com a sua presença. Então, eu acredito que todos estejam muito bem representados. E eu gostaria muito de agradecer realmente o empenho e a presença de todos nesse momento. Por quê? Porque, na verdade, eu acho que nós temos dois momentos. Um de construção e um de avaliação de resultados. Ao longo desse ano, nós passamos por todo esse nosso momento de construção e trabalhamos bastante nesse sentido. E o mais interessante é que cada um de nós demos um passo, e esse passo foi o que auxiliou todo o resultado que será apresentado aqui nesse momento. Então, apresentar esse resultado hoje, sem a presença de todos vocês, não teria a menor graça, porque, na verdade, nós todos construímos o que vai ser abordado ali. Na verdade, nós preparamos um momento rápido, tá? Teremos 3 abordagens, porque dividimos a escola em 3 momentos. Um momento da capacitação, de uma abrangência grande em termos de quantidade. Temos um momento de uma explanação um pouquinho maior em termos de conhecimento, que é a pós-graduação, os cursos de aperfeiçoamento. E uma terceira abordagem, que são os projetos especiais. E aí esses sim são customizados, direcionados aos solicitantes. Então nós vamos fazer a apresentação disso, mas de uma forma bem interessante. Porque é bom mostrar o que foi feito, mas melhor do que mostrar o que foi feito é conseguir identificar alguns impactos do que isso proporcionou nas pessoas que realmente, nos profissionais, nos órgãos, nos municípios que foram realmente capacitados. Então eu queria iniciar com a primeira parte, que é justamente a capacitação da ECG. O desafio de supervisionar a Escola de Contas e Gestão na qualidade de presidente do Conselho Superior. Eu pude constatar o papel estratégico desenvolvido pela Escola de Contas e Gestão no sentido de capacitar nossos servidores, nossos órgãos jurisdicionados e a sociedade civil no exercício do controle social.
A ESG, ela desempenha um papel fundamental para orientar o gestor, um papel pedagógico para ensinar os nossos jurisdicionados a bem desempenhar o seu papel em detrimento da função punitiva que realmente deve estar reservada àquele gestor que age de má fé. Você, gestor, que está agindo de boa fé, que quer acertar, conte com a Escola de Contas e Gestão e vocês verão, a partir de agora, uma série de ações que a Escola de Contas desempenhou ao longo desse ano de 2019. A minha trajetória aqui dentro do Tribunal de Contas sempre esteve muito relacionada à Escola de Contas e Gestão, porque desde o ano de 2012, 2013, se não me engano, eu atuo como docente. E um dos primeiros contatos que eu tive aqui no Tribunal de Contas do Estado do Rio de Janeiro foi atuando na Escola de Contas e Gestão. Precisamos desse trabalho que é desenvolvido aqui pela Escola de Contas e Gestão, porque nós temos diversos cursos que são ministrados para os servidores da SGE, capacitações internas aqui da SGE, mas nós também temos diversos cursos que são decorrentes de auditorias, de algumas dúvidas que nós observamos nos processos que ocorrem. Então, os servidores da SGE, que são altamente capacitados, eles elaboram cursos e ministram com a SGE. Como docente também eu tenho a oportunidade de participar de algumas turmas e enxergar o quão benéfico é essa atuação da escola em passar para outras pessoas, de outros municípios, de outros lugares, experiências que nós temos aqui dentro e poder contribuir também com o aprimoramento não só dos servidores, mas também um aprimoramento fora dessa casa. Entendo que nós, como docentes aqui dentro da Escola de Contas, nós como servidores públicos, é bastante importante a nossa participação, porque nós estamos tanto no papel de fiscalizador, como no papel de educador, de professor. E nada mais é interessante porque não juntar duas coisas. O que eu vou ensinar é exatamente o que eu vou cobrar. Olá, meu nome é Gabriela, tenho 17 anos e eu estou trabalhando aqui no tribunal através do programa da Fundação da Infância e Adolescência. E aqui no tribunal, junto com a Escola de Contas, eu tive a oportunidade de estar fazendo um curso de assistente administrativo. E esse curso vem somando muito na minha vida pessoal e na minha vida profissional em vários quesitos, no quesito de estar melhor na área de informática, nas áreas de projeto, de processo. E tem sido incrível para mim, e creio que também tem sido incrível para as outras FIAs, e tem acrescentado demais na minha vida. Eu sou muito grata à escola por isso. Foi a sala de aula com a oportunidade de falar para ele dos direitos deles, né? O direito do trabalho, o direito previdenciário, e foi uma troca, uma experiência maravilhosa, acho que mais para mim do que para eles. Você percebe nitidamente que conhecer é poder, como eles ficam mais preparados, mais bem preparados, não só para o ambiente de trabalho deles, mas para uma vida em sociedade,
podendo exercer de fato os seus direitos, podendo entender que quando a gente vai ao hospital, quando a gente vai a uma escola, não é um favor que nos fazem, são direitos que a gente tem e isso é de uma importância ímpar, né? Muda de fato a vida dessas pessoas. Finalmente, felizmente, esse ano a gente conseguiu executar um projeto. A escola fez uma amarração bem bacana, assim, mudou bastante do que da ideia inicial, mas ficou mais flexível, ficou bem mais interessante para que pudesse ser realizável, né, possível de ser realizado o projeto. Então conseguimos esse ano fazer a primeira turma. Iniciamos com a Renata, com uma aula muito sensata. Nos ensinou os direitos da criança e do adolescente para depois não criarmos um aborrecente. Em seguida, tivemos o Juan, com seus gigas e teras de informação, passando seus conhecimentos e não o deixando na mão. Sem esquecer da Aninha, com a conversa sobre o estágio e trabalho em equipe, já virou nossa amiguinha. E para finalizar, queria chamar aqui o professor Maurício para o churrasco planejado. Bom, essa parte inicial, ela traz um propósito inicial da escola, que é toda a capacitação. Como vocês puderam ver ali, foram mais de 50 mil pessoas matriculadas este ano. Isso engloba tanto os cursos presenciais, quanto os cursos completamente online e o ECG presente. Nessa perspectiva, quando nós temos os cursos presenciais, tanto para os nossos servidores, quanto para jurisdicionados e órgãos, a nossa ideia é de realmente trazer um resultado interessante. Né? Na semana passada, me entregaram 2 dados muito importantes que eu gostaria de compartilhar. Estes são 2 dados dos muitos que nós temos, mas eu acho que eles podem representar bem isso. A SGE trouxe para nós um resultado de impacto que demonstrou o seguinte: em termos da auditoria governamental, a SGE contava com 86 servidores capacitados para a sua realização em 2018. No ano de 2019, graças às capacitações que ocorreram, hoje a SGE conta com 152 servidores capacitados. Ou seja, um aumento de mais de 80% na capacidade operacional do controle externo em auditoria governamental. Um segundo dado interessante também é a auditoria remota, que, em razão da capacitação de análise de dados que ocorreu ao longo do ano de 2019, a SGE partiu de 16% de auditoria remota para 36% no ano de 2019. E a promessa é chegar por volta de uns 42% para 2020. Isso é a representação de alguns dos resultados de impacto que nós temos. Mas temos também várias falas de municípios, de órgãos, que demonstram a evolução depois o quê? Do investimento no desenvolvimento pessoal. Por quê? Porque isso favorece a capacidade organizacional de um município, de um setor, de um órgão. Então esse é o nosso papel. Mas o mais belo de se ver é o que aconteceu ali no final. A preocupação do tribunal em atuar com a sociedade, mas ela vai além. Ela também cuida dos seus. E o projeto FIA é um projeto belíssimo, que dá a oportunidade daquele adolescente atuar num ambiente de trabalho, que é um privilégio para nós, que dirá para eles, estarem presentes neste ambiente com pessoas extremamente competentes, educadas e um ambiente onde eles podem crescer muito. E mais que isso, prepará-los para que eles possam ser bons profissionais e boas pessoas, seres humanos. Bom, essa é uma parte da capacitação. Só que aí a escola pensa, bom, então temos algumas pessoas capacitadas, com certos conhecimentos, precisamos então o quê? Aprofundar um pouquinho mais. Então vamos lá.
tenho uma relação muito forte com a escola. Participei ainda quando a escola não era nem escola, se chamava Instituto Cezedelo Correia. E para mim é uma satisfação muito grande estar participando do curso de pós-graduação. Materializa, né, uma possibilidade de trazer para os nossos jurisdicionados um conhecimento novo e a possibilidade de eles progredirem nas suas carreiras. E o meu objetivo aqui com a pós é levar todos os conhecimentos que eu adquiri para o meu município. E como expectativa desse curso, eu tenho agregar valores, conhecimento técnico, para poder ter uma melhor aplicabilidade prática e também alcançar a longo prazo o cargo de gestor. Nesse ano de 2019, nós tivemos também um outro presente pela Escola de Contas, que foi a implantação de um programa voltado para a formação dos auditores dos municípios. O programa de formação de auditores internos é um curso de pós-graduação em nível de aperfeiçoamento com 180 horas e 3 módulos. E esse curso, então, veio agradar, né? Veio se juntar tudo aquilo que nós temos de orientação lá no EOSIM, aqui pelo tribunal. Então, a expectativa é a melhor, para que possamos, então, com as orientações que vamos receber, aperfeiçoar o nosso trabalho, né? E poder contribuir, né, no nosso trabalho de controle interno, contribuir também com o controle externo. E esse programa de aperfeiçoamento dos auditores municipais, ele vem muito ao encontro dessa nossa estratégia de capacitar, de aperfeiçoar o sistema de controle interno para que nós possamos alcançar esse objetivo geral da SGE, que na verdade ele impacta diretamente nos sistemas de controle interno municipais. Então, o nosso grande objetivo com esse programa é melhorar o sistema de controle interno municipais. Um programa muito robusto, dividido em módulos que vão nos trazer conceitos, vão nos trazer também instrumentos da prática da auditoria. É uma iniciativa pioneira da Escola de Contas, que nós temos muita honra de estarmos participando. E vim aqui falar hoje sobre o programa de pesquisa, que é uma parceria da Escola de Contas com o Tribunal, onde ela financia a pesquisa em assuntos, né, em matérias dentro do Tribunal. E o objetivo do nosso trabalho foi buscar criar, né, um manual de boas práticas para a obra de pavimentação, dar subsídios para os engenheiros dos municípios, do Estado, na contratação e na execução de obras públicas. Nós iniciaremos as tratativas para a realização desse terceiro encontro de TI, mantendo essa parceria com a escola, que tem fomentado em diversos eventos a discussão do tema de tecnologia, inclusive com a escolha do tema para o Prêmio Ministro Gama Filho de 2019, sendo a utilização de TI na atividade de fiscalização. Falar um pouco da parceria, da comunicação com a Escola de Contas e Gestão. Juntos a gente está conseguindo trilhar uma caminhada bem interessante, bem exitosa, não somente com apoio de eventos, mas enfim, todas as outras atividades, né? A gente fez alguns eventos externos e a gente prestou todo o auxílio que foi necessário. Então assim, é uma parceria muito bacana. Eu de fato me sinto muito acolhido pelo pessoal da escola, acho que é um trabalho de fato a quatro mãos bem interessante.
somente, a escola não somente pode fazer e faz muito em razão dos próprios servidores do tribunal, aprimorando os servidores do tribunal, e são de alto nível, mas o alcance de natureza social, a abrangência melhor social, administrativa. Eu participei da administração pública, fui presidente do Tribunal de Justiça, e sei como é difícil a administração pública. Mesmo tendo conhecimentos aprofundados, há uma dificuldade muito grande. Agora, aí que eu percebi, a dificuldade, por exemplo, de um município. A administração pública de um município, para se ajustar a uma prestação de contas, as regras da contabilidade pública, as regras de uma licitação, enfim, é um negócio gigante. E é aí que me parece que a escola de contas tem uma função relevantíssima. Caminhamos mais um pouco. Temos 2 pós-internas e que, na verdade, sempre estão passando por um processo de evolução. Além da pós-graduação, introduzimos este ano o curso de aperfeiçoamento, que vocês puderam ver, que é justamente para o controle interno, tamanha importância. Já existe um projeto para o curso de aperfeiçoamento de análise de dados para 2020. Existem perspectivas de integração com novos cursos de pós-graduação. Então, vamos caminhando no sentido de sempre obter mais conhecimento, além de todo o privilégio que o tribunal traz para os seus servidores na possibilidade de bolsas de estudos. Além disso, os programas de pesquisa que foram apresentados, os grupos têm o compromisso de, no ano que vem, estarem aqui conosco apresentando um produto que realmente seja interessante e produtivo para o tribunal. E vocês devem ter observado que um manual de obras que apoia, né, o trabalho todo da SGE foi publicado este ano, que é o resultado de um dos programas de pesquisa que já aconteceram, e também tivemos o sucesso de 2 publicações da revista Síntese. A última entrou no site ontem. Então, também temos muitos conhecimentos disponibilizados por meio dessas publicações. Então, nesse sentido, vamos caminhando um pouco mais. E aí, estamos satisfeitos? Claro que não. A gente sempre quer um pouquinho mais. E aí a escola pensa, por que não customizar algumas atividades de acordo com as necessidades específicas de cada um dos nossos solicitantes? Então, vamos caminhar mais um pouquinho. Para disseminar o conhecimento em prol de políticas públicas efetivas, o MP conta com convênios e parcerias por meio do seu Instituto de Educação e Pesquisa, o nosso IEP-MPRJ. Como exemplo, temos a exitosa parceria firmada com a Escola de Contas e Gestão do Tribunal de Contas do Estado do Rio de Janeiro. Só neste ano, a parceria permitiu a capacitação de mais de 350 membros e servidores por meio de cursos, encontros, participação em eventos e com intercâmbio e compartilhamento de boas práticas. O orçamento público, quem tem hoje capacidade intelectiva para ministrar essas aulas, normalmente são pessoas vinculadas às escolas de contas, e nós temos muito êxito quando nós trazemos esse corpo docente para cá. Nós notamos e podemos testemunhar o resultado positivo da capacitação de todos os servidores municipais, estadual e do Tribunal de Contas, que tem muito elevado a qualidade da prestação de contas dos serviços prestados pelo jurisdicionado. E como exemplo desse poder transformador dessa parceria, eu trago o programa de capacitação para a gestão do turismo fluminense. É um programa que nasceu de um estudo socioeconômico realizado pela Secretaria-Geral do Planejamento, que detectou a baixa
estruturação das políticas de turismo nos municípios fluminenses, apesar do alto potencial turístico que tem os municípios fluminenses. E nesse trocante, a Escola de Contas, em parceria com universidades públicas federais e estadual, a UERJ, desenvolveu um plano de capacitação cujo resultado será entregue em um programa integrado para a gestão do turismo municipal. Eu queria destacar a relevância estratégica deste curso que estamos realizando em parceria com o Tribunal de Contas, que colocou técnicos de muita categoria para ajudar na capacitação, na qualificação de servidores para tratar com uma série de questões. É unânime o elogio ao projeto. Nós, da Secretaria de Turismo, acreditamos que é fundamental a continuidade do projeto. A Secretaria ela não fazia o planejamento a partir do ano de 2020. Com essa capacitação, nós teremos a oportunidade de, na prática, executar aquilo que a gente deseja de melhor para o nosso município. Desde 2017, nós já conseguimos, com um convênio com a escola, ampliar esses processos formativos. Já fizemos mais aproximadamente uns 15 a 20 cursos. Essa parceria entre a Escola de Contas e Gestão, o Tribunal de Contas do Estado e a Diretoria de Saúde do Porto Bombeiro, ela começa 2 anos atrás e ela tem sido fundamental para implementar a política de compras e licitações da Diretoria de Saúde. A Escola de Contas e Gestão recebeu 800 alunos da Diretoria de Saúde nas suas salas de aula ao longo desse período. E todo esse processo de educação continuada, ele propiciou que hoje, o Corpo de Bombeiros na área da saúde, a gente executa muito próximo de 95% do nosso orçamento na Lei 8666. A escola sempre nos ajuda, nos direciona e dá uma grande contribuição para que a gente esteja sempre aprimorando. Então, para a gente está sendo muito bom realizar esses cursos mesmo. É fundamental para o nosso trabalho, a gente tem uma necessidade muito grande de aprimoramento nessa área de segurança e a escola é o nosso palco, é o momento em que a gente promove eventos, faz o treinamento da equipe e difunde todos os conceitos que são interessantes para a cultura de segurança do tribunal. Temos atuado em parceria com a Escola de Contas, e uma parceria muito profícua, porque as duas escolas buscam sinergia de esforços para o cumprimento das suas missões. Nós estamos sempre trabalhando em parceria com a Escola de Contas, através dos treinamentos. Estamos agora numa fase de reestruturação e queremos usar os nossos próprios talentos da própria Secretaria para novas tarefas e novas atribuições. E a Escola de Contas está sempre conosco, lado a lado, nos ajudando. Eu tive a oportunidade de conduzir a implantação do planejamento estratégico do DETRAN, em parceria com a Escola de Contas e Gestão. E naquela oportunidade, capacitamos 36 gestores que ocupavam os mais altos níveis hierárquicos da administração. Participar da Escola de Contas e Gestão, do TCE do Rio de Janeiro, é ter a certeza de contribuir com a efetividade da gestão pública e contar com o privilégio de ter profissionais altamente qualificados, identificar necessidades e possibilidades é o que norteia o nosso planejamento para o próximo ano, considerando integração e o comprometimento de todos. Semana passada, em uma reunião, uma das pessoas que estavam presentes na reunião, e certamente um dos nossos parceiros, fez a seguinte pergunta: por que vocês fazem isso? E a nossa resposta é simples: porque este é o nosso propósito. Mas a pergunta da pessoa não foi simples. Ela realmente não conseguia entender
por que a escola e o tribunal se esforçavam tanto para contribuir com essa capacitação. E eu digo que o nosso propósito é esse, e que está completamente alinhado ao planejamento estratégico do tribunal, que é justamente de promover o aprimoramento da gestão pública. E aí, Márcio, me permita usar uma palavra sua, duas na verdade, que eu gosto muito. A escola tem o poder transformador. E esse poder transformador, ele só acontece de fato porque nós temos uma equipe enorme. Uma equipe que faz parte da Escola de Contas e que eu me sinto privilegiada por isso, porque se não fosse cada um dos coordenadores da escola, se não fosse cada uma das equipes, isto não aconteceria. Eles trabalham muito e com muita vontade e acreditando muito no que nós podemos realizar. Mas para além da equipe dentro da escola, nós temos uma equipe fora da escola. Começa por todos os servidores do tribunal que estão aqui conosco. E olha, o que nós recebemos de elogio do docente em sala de aula, do cuidado desse docente, da competência desse docente, do conhecimento, de como cada um melhora, graças a isso, é motivo de orgulho para nós. Então, realmente, vale muito a pena fazer esse trabalho. E os parceiros, como não? Cada um de nós tem um conhecimento importante. Mas por que todos nós trabalhamos em cima de um único conhecimento, se nós podemos ter todos? Então, existe uma palavrinha, e aí o Lino falou ela 3 vezes ontem: integração, integração, integração. E quando nós temos integração, na verdade nós somamos a nossa capacidade e os nossos resultados aumentam. Então o que eu quero dividir com vocês é que a escola este ano atingiu um número quase 80% maior do que no ano passado em termos de matriculados, novos programas, e isso tudo foi o trabalho de todos, escola, servidores, parceiros, e é por isso que nós vamos realmente conseguir transformar. Eu, na verdade, ouvi uma frase uma vez, e vocês vão me perdoar, porque não é minha, não é da pessoa que disse, mas realmente eu não tenho a fonte segura. Mas ela representa tanto que eu acho que vale a pena ser reproduzida. Ela diz o seguinte: mais importante do que um homem dar 100 passos, são 100 homens darem um passo. Muito obrigada pelo passo que vocês deram, porque vocês fizeram isso tudo acontecer. Então eu gostaria muito de agradecer a todos vocês. Eu gostaria muito de agradecer particularmente a minha equipe da Escola de Contas, que eu sei que eu solicito um pouco demais, mas eles são espetaculares, porque eles não só conseguem responder, como eles me respondem além do que eu imagino que eles possam fazer. Então, gostaria muito de agradecer. E agradecer também a todas as áreas do tribunal, aos secretários, porque quando eu iniciei o meu trabalho, eu tive esta proximidade, e esta proximidade só me faz conseguir com que a gente realize tudo que nós realizamos. Se vocês não dessem essa liberdade, não seria possível concretizar isso tudo. Então eu tenho certeza que nós podemos ir muito mais longe e conseguir resultados muito melhores. E que a gente consiga ter realmente, dentro do estado do Rio de Janeiro, um impacto que nós possamos nos orgulhar. E eu não tenho dúvida disso. E gostaria de fazer um agradecimento especial aqui à Ache Serge,
que com todo carinho proporcionou, como o Dr. Rodrigo bem disse, um café da manhã maravilhoso para nós, mas eles foram muito além disso. Tá? Tudo isso daqui que vocês conseguiram ver também foi proporcionado por uma ajuda técnica extraordinária da Thalita e da Carla, que estão aqui no contexto escondidinhas. A Thalita está roxa nesse momento e eu gostaria de agradecer. E eu gostaria de encerrar a minha fala antes de passar para a professora Mônica, que gentilmente estará conosco, para falar de um tema que é a trilha de liderança, que nós temos uma proposta nova para trabalharmos melhor a comunicação, a gestão. Então ela vai dar um pouquinho de um entendimento para nós nesse sentido, para que no próximo ano nós possamos aprofundar isso. E claro, vários outros projetos que foram apresentados aqui, que serão aprofundados também. Os que já existem e alguns novos. Mas eu gostaria de fazer um agradecimento especial ao Dr. Rodrigo, que está aqui, porque na pessoa dele e na pessoa da doutora Mariana, que são excelentes gestores, e que, para nós, ter a certeza desta continuidade, ter a certeza de que nós podemos trilhar e seguir buscando sempre melhorar e buscar realmente uma resposta para a sociedade que seja positiva, isso tudo depende da gestão que nós temos. Então, muito obrigada por nos permitir que tudo isso pudesse acontecer e que possamos ir muito mais longe. Muito obrigada a todos e agora a gente fica com a professora Mônica. Muito bom dia ainda. Estamos aqui, eu vou pegar o passador, porque eu não tenho muito comportamento para ficar ali tão bonita e quieta, né, como Karen ficou. Eu ando mais, eu passo mais, e aí... Primeiro eu quero agradecer a oportunidade de estar aqui comemorando junto com vocês tantos resultados positivos para quem é da área de gestão de pessoas e da área de educação. Não tem notícia melhor do que todo esse investimento que vocês fazem com brilhantismo na educação e com foco no resultado. Nós temos um trabalho, eu aqui estou com o chapéu do Sebrae, né? Nós temos um trabalho lindo que trabalha a liderança empreendedora na gestão pública. Temos um evento que está acontecendo hoje no Sul América, vou sair daqui e vou para lá, que a gente alinha muitos objetivos que eu vi aqui nesses resultados com o que nós estamos fazendo de uma maneira geral em outras cidades, né, em outras instituições. O meu papel é falar sobre cultura organizacional e a liderança, os desafios da liderança. Claro que vamos trocar aqui ideias com tantos líderes, com tantos gestores e com tantos professores aqui presentes. Cultura organizacional. Quando a gente vai buscar o conceito, olha o que nós encontramos. Muitas vezes se mistura com clima organizacional. Será que é a mesma coisa? Muitas pessoas às vezes confundem. Será que é o mesmo conceito? E aí nós vemos que na cultura organizacional é possível associar a forma como o pensamento é elaborado dentro da empresa. Então, um conjunto de normas, crenças, valores, hábitos, que podem ser compartilhados por todos que ali estão. Logo, pela natureza dessa origem, compreende-se que se trata de algo percebido por todos, porém subjetivo. Não concreto, mas identificado por algumas características marcantes, tais como clima, estilo de gestão, padrões de comportamento. O que nós vemos aqui nesse conceito? Temos um único pensamento sobre cultura? Ou será que várias percepções? Essa instituição que tanto valoriza a educação e tanto trabalha e traz resultado para isso, isso faz parte de uma cultura aqui estabelecida e sendo construída, né, a cada dia.
Com relação a clima, representa o ambiente interno existente entre os membros de uma organização. Está intimamente relacionada com o grau de motivação existente. Mais uma vez, tocamos em um ponto que também não é único. Motivação. Poderíamos dizer que todos nós temos os mesmos motivos, os mesmos propósitos. Eles podem estar alinhados em alguns pontos, mas será que em tudo? Sim ou não? Eu estou estimulando a reflexão desde a chegada e da escolha da carta, né? E eu estou caminhando nesse caminho de reflexão de alguns conceitos ligados a comportamento. Então, traz aqui o clima organizacional, o conceito traduz a influência ambiental sobre a motivação. Como eu saio da minha casa para ir para o meu trabalho? Que grau de motivação eu tenho para isso? Isso, com certeza, influencia a maneira como se comportam, como constroem a reciprocidade, as relações dentro dessa organização e esses resultados que nós acabamos de ver tão positivos. Então, o que tem em comum nesses dois pontos? São percepções subjetivas? Concordamos com isso? Sim ou não? O que é bom para um pode não ser tão bom para o outro. O que um valoriza, outro nem tanto. Então, primeiro ponto que a gente pensa em relação a essa subjetividade envolvida no clima, na cultura, nas relações. E quando a gente liga esse tema com os desafios da liderança? Melhora ou piora essa relação de individualidade, de ter diferentes conceitos? O desafio está pequeno? Muita coisa mudou? Como profissional da área, uma coisa que eu escuto muito é: mas, Mônica, as pessoas estão muito complicadas. Nós escutamos isso? Não se encontra mais profissional como antigamente. Os desafios são grandes. Mas o que, na verdade, mudou no gerenciamento das pessoas? Será que nós possuímos as competências essenciais exigidas para lidar com tanta mudança? Esse dinamismo no mundo atual da gestão e da liderança, de que forma nós podemos contribuir com a gestão pública nesse sentido? Tocando nesse ponto, gestão e liderança é a mesma coisa? Que conceito nós temos sobre isso? Docentes, me ajudem. Não quero falar sozinha. Líderes. Quem é líder aqui? Todos somos. Nem que seja líder de si mesmo, não é? Sim ou não? Na nossa família, quem tem filhos? Não é? Líder dentro dos seus filhos, líder em muitas situações. Tantos papéis de líderes são esses que nós assumimos. Será que gestão e liderança é a mesma coisa? Todo gestor é líder? Verdade, não? E todo líder é gestor? Também não. Dois pontos totalmente diferentes. Agora, cada um de nós teve ou tem inspiração em algum líder. Foi um líder na sua vida. Sim ou não? Vamos lembrar dele. Pode ser um, pode ser uma, pode ser mais de um. Já que a gente está falando desse tema, essa diferença entre gestão e liderança, eu vou pegar aqui uma caneta. Não gosto de trabalhar sozinha, não. Gosto de trabalhar em equipe. Vamos trabalhar juntos? Sim? Obrigada. Todo mundo lembrou do seu líder? Alguém que foi um líder para você, de qualquer área, da área do esporte, da área da educação, profissional.
dentro de casa, na família. Ninguém vai precisar falar do seu líder, muito, nem quem é. Mas eu gostaria de ouvir uma característica. Nós já chegamos pensando em características. Não foi isso? Na hora da escolha da carta? Qual é a minha característica mais forte? Tem que escolher duas. Agora, dando sequência a esse pensamento, lembra do seu líder e fala para mim uma característica dele ou dela. Como que ele é? Como ela é? Ou é? Motivador. Obrigada. Persistente. Quem me ajuda mais? Disciplinado. Disciplinado. Empático. Quem está escondendo o seu líder e não quer falar sobre ele? Troca comigo. Uma característica de alguém que foi um líder para você. Uma pessoa assim que... Sabe aquela pessoa que a gente fala assim, quando eu crescer eu quero ser igual a você? Esse é o nosso líder. Temos mais características? Determinado. Hã? Determinado. Instigadora. Obrigada. Mais? Determinado. Obrigada. Determinado. Pelo menos mais duas? Conciliador. Hã? Conciliador. Conciliador. Conquistador. Não tenho aqui todos os líderes representados, mas algumas dessas palavras, mesmo por quem não falou, pode representar o seu líder, sim ou não? Então vamos refletir. Nós falamos que realmente não é a mesma coisa gestão e liderança. Certo? Gestão, qual é uma diferença marcante aqui entre a gestão e a liderança? Nós poderíamos dizer que quando a gente fala de competência, a gente tem duas famílias, né? A competência técnica, do saber fazer, da sua experiência, todo o teu histórico profissional, que é aquilo que você traz para a sua gestão. E a competência que não está nessa parte técnica, que está justamente em tudo que vocês citaram aqui para mim. Na competência pessoal. Liderança é técnico? Não é técnico. Liderança é pessoal. Liderança é comportamento. É ou não é? Todas as características que vocês me passaram, por mais que alguém pudesse ter me falado assim, ele sabia muito bom tecnicamente, mas ele demonstrava esse saber e passava confiança por conta dessa segurança técnica. Não é isso? Então, nós temos aqui a liderança no século XXI, não é diferente, cada vez mais o que a gente precisa é a questão da análise do comportamento. Então, liderança é muito mais do que uma função, é muito mais que um cargo, é muito mais do que qualquer papel que a gente exerça. É o nosso comportamento. O líder gestor de pessoas do século XXI tem muitos desafios, porque o que tem acontecido com o comportamento das pessoas e que não vai parar de acontecer nunca? Mudança. Mudança, novos elementos. Então, olha, a gente traz aqui de Richard Barré. Os líderes de sucesso do século XXI precisam encontrar um equilíbrio dinâmico
entre os interesses da organização, da instituição, os interesses dos colaboradores e os interesses da sociedade como um todo. Nos resultados que acabamos de ver, comprovamos essa conciliação e esse alinhamento de interesses, ele acontece em função desse trabalho. Para alcançar esse objetivo, vamos precisar levar em consideração mudança de valores que está ocorrendo na sociedade e a demanda crescente para as equipes encontrem significado e propósito naquilo que fazem. Não é fácil você transferir um propósito que é seu, desde que você não olhe o outro com as diferenças que ele tem. Quando a gente fala dentro daquilo que a gente acredita, muitas vezes a gente não atinge a todos. Mas quando a gente fala na linguagem do outro, dentro do propósito do outro, do que é importante para o outro, aí sim ganha sentido. E aí sim o comportamento de liderança aparece de uma forma tão clara, né? Então, falar de gestão no século XXI, falar de gestão pública, que é o trabalho onde a gente está trabalhando aqui com esse programa de liderança empreendedora, é alinhar e somar os perfis, as competências, as capacidades e diversificar no resultado. A liderança está sendo examinada agora em termos de seus aspectos relacionais, em termos de parceria, delegação de poderes, adesão, trabalho de equipe, redes. Quanto maior a rede de contato, quanto maior a troca, melhor. Agora, nós tivemos um período que era facilmente localizado um líder, né? Como, por exemplo, aqui nessa metáfora que eu estou fazendo do barco a remo. Quem é o líder? Provavelmente o que está sentado na frente ali e está orientando. Será que ele é o líder ou ele é o gestor dessa atividade? Pode ser os dois. Pode ser só o gestor, se está focado só nas tarefas. Pode ser o líder se ele envolveu a pessoa, estimulou e compartilhou esse desafio de chegar mais rápido nesse barco. Até algum tempo, a liderança era facilmente identificada, como, por exemplo, nesse barco. Século XXI, muitas vezes a gente vê o líder em situações muito mais para um rafting do que para um remo. É ou não é? Sabemos localizar o líder? Já me falaram uma vez, quando viram essa figura aqui, que o líder estava embaixo do barco, segurando que era para o barco não cair. Cada vez mais nós estamos no meio, junto, participantes, atuantes, não é? Experimentando as mesmas experiências, como tantos de vocês, como foi apresentado aqui nos filmes, estão fazendo. Numa atuação, compartilhando com a educação, no seu dia a dia, com tudo. Né? Então, a calmaria do barco a remo não atenderia à necessidade de ultrapassar aí esses desafios. Então, o que a gente traz aqui como um conceito, só para a gente trabalhar, que liderança é a habilidade de motivar e influenciar pessoas de forma ética, positiva, para que voluntariamente, entusiasticamente. Por isso eu pedi para lembrarem dos líderes, né, aqueles que te faziam querer. Você alcance os objetivos da equipe e da organização. E esse comportamento, ele pode ser de uma forma só? Funciona com todo mundo? Quem tem filho? Filho pequeno. Qual é o estilo de liderança que a gente usa? Normalmente, precisamos ser líderes autocráticos, é ou não é? Isso pode, isso não pode, isso faz, isso não faz. Antigamente eu falava assim, quando ele chega lá para os 7 anos, ele já começa a entrar na fase dos porquês. Hoje em dia eu falo, quando ele começa a falar, às vezes até sem falar, né?
Você fala que não pode colocar o dedo naquela tomada e já está assim, devagarzinho. É ou não é? Então eu posso ser autocrático o tempo todo, diretivo? E mesma coisa nas minhas equipes de trabalho. Existem os momentos da liderança autocrática, diretiva. Começou a perguntar muito, começou a querer dar ideia, desde o filho, mas por que ele pode e eu não posso? Eu não posso dar uma... Igual falar assim, eu não sou pai de todo mundo. Ah, meu amigo vai, por que eu não vou? Porque eu não sou pai do seu amigo. Estou sendo autocrático de novo. Aí o que acontece? Corre o risco dele nem me dizer que foi, né? Só me conta quando volta. Então, à medida que a maturidade vai crescendo, o meu estilo de liderança muda. Isso que acontece com cada um de nós, é ou não é? Não pode por isso, porque tem perigo, bebe, nananana. Então, da mesma forma que a gente lida com essa mudança de comportamento no nosso dia a dia, com o filho, com qualquer tipo de relação, é o que a gente acaba precisando fazer dentro das instituições, dentro dos projetos que a gente conduz, né? Então, liderança autocrática e diretiva, quando não tem maturidade ou quando a gente tem uma urgência no cumprimento de alguma coisa. Senão a gente parte para a liderança democrática, onde há uma troca maior de ideia, onde o outro entende melhor o porquê daquele caminho. E a gente trabalha no sentido de chegar a uma liderança mais liberal, né, do laissez-faire. Quanto maior a maturidade, mais eu preparo e mais eu posso deixar as coisas acontecerem. Agora, eu preciso de uma atividade que seja feita para amanhã. Muita democracia às vezes atrapalha também, não é? Se eu tenho pessoas totalmente diferentes, com ideias totalmente diferentes, não vamos chegar a conclusão em momento nenhum. Que horas vai acabar essa nossa reunião? Quando vamos bater o martelo? Então, nós acabamos transitando por diferentes tipos de liderança no nosso dia a dia, seja no trabalho, seja na vida pessoal. Uma liderança catalisadora, quando eu preciso envolver outras pessoas, acelerar alguns processos. Uma liderança positiva, quando eu quero fazer uma mudança, sempre tem alguém que fala assim, isso não vai dar certo. Tem ou não? Já fizemos, Mônica, isso não funciona. Calma, fizemos num outro contexto, com outras pessoas envolvidas, e aí a gente começa a olhar o lado do copo mais cheio, né, em vez do copo mais vazio, e a gente está exercendo essa liderança positiva. E a liderança Lean, que veio da área de gestão, né, do Lean Manufacturing, onde nós só vamos atuar em cima daquilo que realmente está alinhado com o propósito, com a meta que a gente tem que alcançar. Então, na verdade, liderança como comportamento também não é uma coisa única. Do mesmo jeito que cultura, clima, não temos uma percepção única. Tudo envolve subjetividade, perfis. Líder tem como principal e marcante característica a capacidade de oferecer alternativas. Então, lidar com essa diversidade de comportamentos de acordo com o propósito que se quer atingir e com as pessoas que estão ali envolvidas. Sejam essas pessoas da minha família, da minha relação profissional, de onde for que eu possa atuar. Então, concordamos que o líder, gestor de pessoas no século XXI, precisa ser um líder que saiba lidar com diversidade? Concordamos com isso? Esse é um grande desafio. E quando eu falo de diversidade, essas cartas, elas fazem parte do jogo da diversidade. O jogo da diversidade é uma das ferramentas que a gente usa quando a gente trabalha com perfis comportamentais, que tem explicação no nosso cérebro, né? A escolha é uma decisão cerebral nossa. O nosso comportamento varia também de acordo com a área do cérebro que a gente aciona mais. Isso é resultado de um estudo feito pelo Ned Herman, que gerou uma ferramenta que identifica perfis comportamentais. Claro que aqui não é a proposta a gente fazer isso, mas pelo menos ver um pouquinho
né, de como são essas diversidades que nós precisamos lidar no nosso dia a dia. O nosso cérebro é composto de 2 hemisférios. Eu até trouxe aqui ele. Direito e esquerdo. Está me ouvindo? Nós temos 4 áreas dominantes. A área cortical, que é a parte de cima, e a área mais límbica, mais operacional. Bom, aqui nós colocamos essa divisão. O lado direito, mais colorido, mais relacional. Já ouvimos falar de emoção? Fulano é pura emoção. Aciona mais as áreas do lado direito. Temos pessoas assim? E tem pessoas que é pura razão. Ao lado esquerdo ali, olha. Pensamento linear. Mais facilidade com números, organização, planejamento. E na profundidade, o córtex, que é a parte superior, e o complexo reptiliano, que é a parte mais básica. Tem pessoas que pensam assim, não, eu tenho que mudar a arrumação dessa sala, precisamos colocar as cadeiras todas em roda. Vão existir aqueles que vão pegar logo um papel, quantas cadeiras temos, quanto mede cada cadeira, qual a metragem da sala, deixa eu ver se cabe, e ele está lá no papel fazendo as contas. Já tem aquelas pessoas que já pegam a cadeira e saem empurrando. Tem ou não tem? Cortical vai planejar, ver primeiro, operacional límbico já vai fazer. E um critica o outro. O que está fazendo conta fala assim, calma, por que você já está empurrando cadeira, está fazendo força? E se não der? E o que está empurrando cadeira responde para ele assim, e você? Você não quer fazer nada, você fala logo, está aí fingindo que está fazendo conta. É ou não é? Áreas diferentes que geram comportamentos diferentes. Então, com base nisso, o Ned Hermann, que era um funcionário da GE, tem toda a história dele, ele fez uma metáfora que separava em 4 áreas as áreas de tomada de decisão. Ele queria estudar os líderes da GE, como é que podiam ser tão pragmáticos, racionais e ao mesmo tempo criativos. E o mestrado, ele desenvolveu essa ferramenta. Nós aqui não temos como fazer o nosso diagnóstico ainda. Vem aí a escola de líderes, pode ser que em algum momento nós possamos fazer essa identificação. Mas na escolha da carta, você já está tomando uma decisão muito impulsionado por uma dessas áreas do seu cérebro. E toda e qualquer ferramenta de perfil comportamental, em geral, a primeira divisão é em 4 tipos de perfis. Já fizeram alguma? Tem o DISC, MBTI, existem várias ferramentas. Mas todas elas têm o mesmo princípio. Divide em 4 partes, olha lá, área cortical e área límbica. Planeja, executa. Emoção, razão. Ok? Então eu trago aqui, somos uma coalizão de 4 processos mentais básicos, com dominâncias específicas e individuais, que geram um estilo único de ser e de atuar. Isso impacta no nosso comportamento, mas isso não é fixo. É importante que eu conheça, porque à medida que eu resolva desenvolver alguma área que eu não estou acionando muito, todos nós temos o nosso cérebro completo e está ali para ser desenvolvido. Se eu aciono mais o lado superior esquerdo do meu cérebro, a tendência é que eu tenha um comportamento mais lógico, analítico, baseado em fatos, quantitativo, que o Ned Hermann deu a cor azul. Lado esquerdo, lado da razão, os dois. Então tem o azul, que é o cortical, e tem o verde, que é o operacional, que é o mais organizado, planejado, sequencial, minucioso. Normalmente,
é a pessoa que precisa de todos os detalhes. O azul tem foco na meta, onde ela quer chegar. Tem a ver com as cores das cartas, isso aí. O vermelho é mais interpessoal, baseado em sentimentos, sinestésico. E o amarelo, mais holístico, intuitivo. Os dois do lado direito. Quando a gente toma uma decisão, a tendência é você ir mais por um desses 4 lados. Exemplo, eu vou comprar um carro. Os azuis normalmente pensam assim: qual é o carro que faz mais quilômetros por litro? Qual é aquele que na relação custo-benefício melhor atende a minha necessidade? Já o verde vai falar assim: como que eu vou pagar? Cabe no meu bolso? Como é que vai ser? Como é que é a manutenção? Ele pensa no processo. O vermelho, qual é aquele que atende a família toda, que tem a mala grande para fazer viagem? Pensa nas pessoas, né? E o holístico, o amarelo, qual é o mais diferente? Qual é o último lançamento? Qual é a inovação que eu tenho? Quando? Qual é a melhor decisão? É a gente pensar com o cérebro integrado. Ou seja, pensar nisso tudo. Então, o grande desenvolvimento e o desafio, né, dos líderes é saber lidar com essa diversidade e estar constantemente se desenvolvendo, principalmente naquela área onde a gente tem uma menor representatividade. Claro que quando a gente usa a ferramenta, a gente vê aquela nossa área dominante. Mas a gente olha para aquela que a gente quase não usa. Caramba, eu sou uma pessoa que eu fui fazer um mestrado na escola de engenharia da UF. Porque o meu azul era péssimo. Sabe aquela pessoa que é muito vermelho e não pensa no azul? Então, deixa eu mexer com o número. Não vou te dizer que eu sei mexer muito bem com uma HP, não sei, mas já consigo olhar para ela. Antes nem isso. Então, olha, as características do azul: lógico, racional, analítico, crítico. Ele é muito mais orientado para metas e resultados. O verde, orientado para processos, tarefas. Então, ele precisa operacionalizar aquilo, é planejado, cronológico, detalhista. O vermelho, por sentimentos, foco nas pessoas, interpessoal, humanista, expressivo. E o amarelo, orientado por oportunidades. Holístico, conceitual, intuitivo, sonhador e por aí vai. Então, é fácil lidar com equipes? São diferentes. Nós precisamos nos tornar cada vez mais poliglotas, né? Falar todas as linguagens dessas preferências cerebrais. Na tomada de decisão, a mesma coisa. No dia a dia, você vê que o azul, ele tem uma abordagem mais teórica, mais baseada em fatos, objetivos. Agora, ele pode não considerar sentimentos, porque essa não é a vertente principal dele. Já o verde, organizado, pode não considerar soluções alternativas. O vermelho foca muito nas pessoas e pode não considerar fatos, metas. Assim como o amarelo foca muito no visionário e pode não considerar como que isso vai ser operacionalizado. Então, o que nós temos aqui? Opostos. Muitas vezes você tem uma pessoa que, vamos fazer uma viagem, vou planejar a minha viagem toda, paro nesse hotel, vou ficar tantos dias, percurso de tantos quilômetros, paro tal hora, e tem pessoas que vão falar assim: não, vamos viajar pelo litoral. Esse que planeja tudo, a tendência é tomar decisão pelo verde, e o que quer viajar pelo litoral pelo amarelo. E às vezes é marido e mulher, e às vezes vem o conflito, justamente pelas diferenças. Então, numa forma resumida,
eu adaptei aqui algumas ferramentas que a gente vê só para nos chamar a atenção do quão importante é nós atentarmos para isso nas nossas decisões, nas nossas relações, nas interações com as pessoas do nosso trabalho, com as interações pessoais. Então, se você tende a ser mais azul, empreendedor, negociador, focado em meta, muitas vezes você pode tomar decisões que desconsidere o lado vermelho da pessoa. E quanto mais a gente troca dentro da equipe, às vezes é outra pessoa da equipe que vai fazer a gente olhar para isso. Num desenvolvimento individual, né, o que a gente busca? O estímulo à tomada de decisão por todas essas áreas, que, como o Ned Herman chama, é trabalhar com o cérebro integrado. Então, identificar qual é a nossa tendência natural e trabalhar aqueles pontos que a tendência é a gente deixar por último. Tranquilo? Qual será a minha preferência? É claro que quando a gente usa a ferramenta, a gente faz um gráfico. E esse gráfico nos mostra áreas de dominância, onde a pontuação é maior, áreas de uso. Agora, o que nos preocupa deve ser a área de rechaço, como era o caso que acontecia comigo. No azul eu tinha quase um rechaço. Avessa mesmo, não bota um Excel na minha frente não, que Deus me livre. Eu queria sair correndo dele. E aí o que eu fiz? Fui trabalhar isso. E é isso que acontece com cada um de nós o tempo todo. Nem sempre com conhecimento aí dessas áreas. E as cartas? Não vou querer saber da carta de ninguém, lógico, né? Mas por que é difícil, às vezes, escolher as cartas? Foi difícil para alguém? Para muitos, né? Eu vi lá o tempo. Quando você não tem, né, uma predominância em uma área, você fica muito dividido. Isso é excelente, porque você aciona todas as áreas do seu cérebro na tomada de decisão. Então é esse e tantos outros exercícios que a gente tem feito com o pessoal de gestão pública também, né? Para melhorar e fazer entender, integrar, alinhar, né, tantas diferenças que a gente lida aí no dia a dia. O que ajuda esse conhecimento na gestão? Será que ajuda? Sim ou não? Tudo bem que gestão é uma área muito técnica, mas você lida com pessoas o tempo todo, e pessoas diversas. Então, a forma da gente atingir cada vez mais a um número maior de pessoas é ter a preocupação com esse desenvolvimento. E a boa notícia é que o nosso cérebro, ele não é fronteira final, ele se desenvolve o tempo todo. 30% é herança e os outros 70% é aquilo que a gente determina que vai desenvolver. Ok? Depois de ter esse conhecimento, existem algumas atitudes e comportamentos que podem ser mudados no meu estilo de gestão? Aí uma reflexão individual para vocês também. Será que tem alguma coisa para eu mudar? Será que muitas vezes eu não entendo as prioridades do outro por não acionar aquilo que o outro está acionando naquele momento? De que forma isso pode impactar no resultado do nosso trabalho e da nossa equipe? Quanto mais eu diversifico o meu olhar e entendo o olhar do outro, maior será o resultado ou não? Só estou vendo assim, alguns... A reflexão está tão profunda desse jeito, gente. Não é? Isso realmente nos leva a essa proposta de mudança. A gente vive mudando o tempo todo. É ou não é? Quem acha que já sabe tudo, parou, né? No mundo. A palavra é autoexplicativa mesmo.
Se a gente não muda, quando a gente descobre a resposta, mudou a pergunta. Quando você sabe lidar com uma equipe, daqui a pouco você vai para outra equipe. A pessoa teve alguma transformação. Então a gente lida com mudança o tempo todo. Por isso eu trago essa frase. A mudança mais significante na vida de uma pessoa é uma mudança de atitude. Atitudes corretas produzem ações corretas. Tem sempre um jeito melhor de fazer aquilo que a gente já sabe fazer. É tudo uma questão de atitude. Atitudes essas refletidas em tantas iniciativas, tantos resultados que vocês estão trazendo e apresentaram aí os resultados. Então, a melhor maneira de prever o futuro é criá-lo. E aí, já que eu estou falando de atitude, já que eu estou falando de perfis, de diferenças, de diversidade, eu queria propor a vocês uma atividade final. Pode ser? Eu juro que eu corri para falar em menor tempo, para dar tempo de falar, de fazer essa atividade. Podemos? Sim ou não? Sim. Obrigada. Essa atividade é de pé. Podemos ficar? Agora eu vou ter que usar esse tablado. De pé. Todos estão me vendo? Sim? Esse movimento é bom? Sim ou não? Universalmente conhecido, né? Quando a gente faz assim, ó, tá ótimo, tá legal, que indicadores bacanas, que ações boas, né? Então, excelente movimento. Então, nós vamos trabalhar com essa posição e aí nós vamos precisar de espaço. Eu vou precisar que vocês se espalhem um pouquinho na largura do seu braço direito, ó. O seu braço tem que circular. Isso aí, ó. Só o direito, Se for canhoto, pode fazer com o esquerdo, não tem problema. Ok? Ganhamos, tomamos conta do nosso espaço? A gente precisa fazer isso também no nosso dia a dia, né? Tomar conta do espaço em todos os sentidos, seja na família, né? No profissional. Então, você vai fazer o seguinte movimento. Primeiro, você vai esticar o seu braço, olhar para a sua unha. Podemos fazer juntos? Olha bem a sua unha. Agora eu quero ver quem é que está em dia com a aeróbica, né? Tô brincando, não vou abusar não. Olhando para a sua unha, você vai fazer um movimento circular, olhando para ela até o máximo que você conseguir. Com o braço esticado, vai até o máximo e marca alguma coisa que esteja lá atrás da sua unha, só para você saber até onde você foi. E agora volta. E o braço já está doendo. Podemos descansar um pouquinho o nosso braço. Foi até o seu máximo? Todo mundo? Sim? Doeu alguma coisa? Cuidado, hein? Porque quando dói, a gente vai ver o quê? Que eu preciso fazer alguns exercícios, né? Azeitar um pouquinho as juntas. Vamos supor que todo esse conhecimento, todo esse investimento em conhecimento, em informação, em trocas de ideias que vocês têm feito e que apresentaram aqui os resultados do ano passado, que isso nos ajude a melhorar o nosso jogo de cintura. Isso acontece mesmo na vida real? Sim ou não? Quanto mais conhecimento, quanto mais a gente conhecer da diversidade, da opinião do outro, da visão do outro, melhora as nossas relações. E se nós localizarmos tudo que a gente conquistou para cá, para a nossa cintura? Você se conscientiza disso. E aí nós vamos ter a repetição desse movimento numa única vez, onde você vai colocar no seu jogo de cintura e na sua determinação o propósito de ir além do que você foi no primeiro movimento com o braço. Podemos? Vamos aceitar esse desafio? Então nós vamos fazer um segundo movimento concentrados de que vamos levar para a prática todo o conhecimento obtido e vamos
melhorar o nosso jogo de cintura, mudar o nosso comportamento e ir além. A meta não é um ir além do outro, não. É eu ir além de onde eu fui no meu movimento. Pode ser? Então vamos lá, numa única vez, olha para a unha e vai além de onde você foi. E pode voltar. E agora eu quero saber de vocês. O que aconteceu? Foram? Muito? Foi muito além? E o que isso significa? Falou baixinho ali que a gente pode tudo. O quê? Nós podemos ir além, né? Usando todo esse conhecimento, usando o seu compromisso, a sua percepção, o seu papel, a sua diversidade, eu não tenho dúvidas de que é isso que vai acontecer. 2020, os resultados vão ser maiores ainda. Gente, muito obrigada por esse tempo de vocês, que a gente possa estar juntos, né, no próximo ano. Muito obrigada, professora Mônica. Mais uma vez, a professora solicitou, ela falou que os cartões são só para identificar, né, as nossas características, mas, por favor, devolvam os cartões. Eu, inclusive, eu já identifiquei por que eu tinha escolhido 5. Viu? Me falaram que era só 2, mas na verdade eu devo ter escolhido todas as cores e mais estava sobrando uma. Bom, mais uma vez eu gostaria de agradecer, né, a Sérgio, na presença do Zé Carlos, que nos auxiliou nesse processo, e todos, tribunal, servidores, secretários, diretores, doutor Cavalieri, parceiros, e dizer que, como a professora Mônica mencionou, nós podemos ir muito além. E eu não tenho dúvida nenhuma de que nós faremos isso. Então, muito obrigada por esse tempo de vocês, que eu tenho a certeza de que poder compartilhar resultados e bons resultados também nos motiva e nos dá energia para seguirmos adiante e fazermos cada vez melhor o que nós já fazemos hoje. Bom dia a todos.